Oi, tudo bem? Eu sou o Wagner. Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Grazi. Estamos no nosso segundo episódio. Hoje nós vamos falar sobre uma parte da entrevista com o setor técnico, né? Tanto com a psicóloga e com a assistente social. Enquanto nós pretendentes estamos no processo de habilitação, elas querem saber a chegada, como que vai ser a nossa rotina, a nossa rede de apoio com a chegada do nosso filho, né? Então é uma parte, a gente acha uma parte bem importante de se falar, né? Pra gente usar esse tempo de preparo para pensar nisso, né? Para se organizar, como que vai ser, se de repente vocês moram sozinho, seja um pretendente numa adoção solo, o casal, se vocês moram sozinhos na cidade, como que vai ser essa rede de apoio. E quando a gente fala em rede de apoio, não é necessariamente a família, né? Amigos, vizinhos, né? Então a rede de apoio vai ser todo mundo, né? Não necessariamente só a família. Sim, aconteceu com a gente, né? Então, quando você estiver se preparando aí para as entrevistas, já tiver com a entrevista agendada, leva isso em consideração, porque além do perfil, que todo mundo se preocupa muito com o perfil, né? Que a gente até abordou no outro episódio. Então, qual vai ser o perfil de criança maior, menor, que isso é importante, que o casal esteja bem desenhado, e mesmo se for uma adoção solo, que isso esteja bem amadurecido, né, na sua cabeça. Nesse de questão de rotina também é perguntado. Então as perguntas ali, por exemplo, podem te perguntar, por exemplo, como que vai ser sua rotina quando seu filho chegar. Então hoje você de repente já tem as suas atividades. Como que vai ser? Que horas essa criança vai para a escola? Que horas que ela não vai? Como que vai ser o seu período de licença, né? Licença maternidade, licença paternidade, que é um direito nosso. Sim. Né? Independente é um direito nosso. Então, como que vocês vão se organizar? E depois, a volta ao trabalho, como que é o trabalho? Né? Eu, por exemplo, trabalho de casa, para mim a rotina fica mais flexível. Então, tudo isso é levado em consideração. Tá, que horário? Aí, se a criança já tá em idade escolar, como que vai ser? Né? Como que ela vai estudar? Como é que vai fazer? Então, essas perguntas são feitas. Sim, então, e lembrando que assim, nada disso é definitivo, não é porque você disse que de repente seu filho vai estudar no período da manhã, que quando sua criança chegar mesmo, seu filho chegar, sua filha chegar, que ela obrigatoriamente tem que estudar de manhã, porque as coisas mudam, a nossa rotina muda, né? Então é importante que fique claro esse tipo de informação, mas que você tenha em mente que é bom ter já isso desenhado na cabeça, porque é como qualquer outro planejamento, mesmo que você tivesse um filho biológico ali, que tivesse uma gestação de 9 meses, de 40 semanas, aquela coisa toda, você já começa a desenhar na cabeça como que vai passar seu dia, essa coisa toda, como vai ter um membro novo na família, isso também vai ter que acontecer. Então sempre, meu filho vai fazer academia, vai fazer inglês, vai fazer natação, ou não vai, ele vai para a escola, vai para a escola integral, vai para a escola de manhã. E também tem a questão, até nos casos mais extremos assim, que de repente, se te der uma dor de barriga, você tem com quem deixar seu filho para você ir até o hospital? Não tem? E como a Grazi disse, a rede de apoio não é só seu irmão, seu pai, sua mãe, sua irmã, são os amigos próximos, são vizinhos, entendeu? Então, de repente, tudo isso é importante que você tenha para não chegar lá na entrevista também. Quando for perguntar sobre isso, falar, opa, não sei, nossa, é mesmo, o que eu vou fazer quando me der uma dor de barriga? Com quem eu posso tentar deixar meu filho? Não quer dizer que você vai ter que deixar o filho com essa pessoa, mas é importante que você já tenha na cabeça essa rede de apoio que poderá te auxiliar nesse momento. E a gente não quer deixar ninguém desesperado. Ai, meu Deus, eu não tenho, como que eu não vou? Não, isso não é, então eu não vou ser habilitado, porque não é isso. A gente quer trazer, mostrar pra vocês que vai ter essa parte, né? Normalmente o setor técnico nos perguntou tudo isso com outros amigos, outras pessoas que adotaram também, foi perguntado isso. Então a gente achou importante trazer
trazer isso para vocês. Sim, eles também acabam perguntando como é o nosso relacionamento com a nossa família também. Sim. Então eles perguntam dos nossos pais, se a gente tem irmãos, como que é essa rotina, como que é, por exemplo, no trabalho, se a família elas se encontram com frequência. Isso tudo você não vai mentir, você realmente vai dizer o que acontece. Se você não tem uma família próxima, ok, não tem problema nenhum quanto a isso também, mas você tem que ser sincero. Sim, e dizer... o setor técnico ele pergunta isso para conhecer vocês, né? Para conhecer o pretendente, não é? Ele quer saber. Então essas perguntas ele vai fazer parte da habilitação. Né? E sempre lembrando, não é que tem que ser tudo decoradinho. Sim. Mas se for um caso de casal, isso é bom que vocês já vão Tenham conversando alinhado, isso. né? Já vão conversando sobre isso. Por exemplo, se meu filho, se de repente pode ser que seja seu primeiro filho, mas e se você já tiver um filho? E quando esse novo filho chegar, essa nova filha chegar, ele vai estudar na mesma escola? Vai ser no mesmo horário? Não vai? Se não for, como que vai fazer para levar? Quem vai buscar? Então tudo isso é perguntado pra gente. Nós passamos pelos dois processos, né? A gente passou pelo primeiro processo de adoção, que foi perguntado como seria a rotina, e agora com a chegada da nossa filha, também teve perguntas, principalmente porque o Gabriel já faz parte da nossa rotina. Então nosso filho já tá ali com a gente, então como que a gente vai trabalhar isso? Né? Como que de repente vai funcionar a interação com eles, né? Como que a gente foi preparando o Gabriel durante esse tempo, né? A gente conversou com ele desde o início, né? Desde quando nós decidimos. E uma dica interessante que a gente até teve nessas... Porque a gente sempre dizia e perguntava pra ele, né? Se ele queria ter um irmão, uma irmã. Lógico, criança, né? Não sabe muito bem o que é esse tal de irmão, irmã aí. Meio que a resposta padrão era não, né? Não. Filho, você quer ter um irmãozinho, irmãzinha? Não. E aí a gente foi explicando pra ele, conversando, e ok, acho que ele respondia o que a gente queria ouvir. Pra ele não tava importando, ele não tava preocupado com isso ainda, né? E na entrevista com a psicóloga, a gente comentou isso com ela, né? E ela deu uma dica pra gente, ela falou assim, mas vocês vão deixar de ter um outro filho por causa da resposta dele, se for negativa? A gente parou pra pensar e falou, não, a gente vai ter outro filho, mesmo assim. Sim. Ela falou, então isso não é o tipo de pergunta, não é a pergunta mais correta a se fazer. Na verdade, vocês vão informar pra ele que ele vai ganhar um irmãozinho e uma irmãzinha. Sim, porque a decisão, o nosso desejo... a decisão era nossa, nesse caso a decisão não era dele. Apesar dele fazer parte de todo o processo, a gente deixa isso muito claro com ele, né? Isso foi perguntado também. Então, assim, filho, vai ter um irmãozinho e uma irmãzinha, né? E por aí vai. A gente sabe que de repente tem casais aí com filhos que às vezes perguntam, e às vezes tem filho porque diz que o filho quis sempre ter um irmãozinho, uma irmãzinha. Mas na adoção é tudo um pouco diferente, né? A gente tem que querer muito ser pai e ser mãe. A gente não é por acidente, né? Não. Nós não nos tornamos pais através da adoção por acidente. Não, então... nunca. Então... é bem difícil isso acontecer. Eu acho que é bem difícil. É igual uma amiga nossa comentou, ups, tropecei em frente ao fora e peguei os documentos. Caí lá com os documentos, abriu e de repente saiu uma criança de lá. Não é assim, não tem ups. Ups na adoção não é assim que acontece. Né? Então vocês devem saber muito bem como que isso funciona. Mas então a nossa segunda dica aí para esse como se preparar, né, para esse processo. A gente fala muito a gente sempre fala, independente da nomenclatura, seja adoção de crianças mais novas, adoção de crianças mais velhas, adoção especial, interracial, monoparental, não importa. A gente fala sobre, a gente bate na tecla da adoção consciente. Sim. Então, a gente fala muito, usa esse tempo de espera para se informar, para estudar, para se organizar, né? Então, a gente tocando nesse assunto já é de se pensar como vai se organizar a vida, né? Então, é muito importante, a gente fala muito isso, usar esse tempo para se preparar. Exatamente. Então, fica como mais uma
uma dica mesmo que a gente queria deixar aí pra você que tá escutando a gente, que leve isso em consideração. E se, por exemplo... que pense, né? Que reflita como que vai ser, né? Porque como nossos filhos, como a gente recebe a ligação dos nossos filhos, é igual a gente fala, uma gestação biológica, daqui 9 meses você sabe que seu bebê vai estar lá. E na adoção não, então imagina seu telefone tocar e você não sabe nem como que você vai fazer. Né? E ainda mais se você, por exemplo, se a idade da sua criança, você colocou vários anos de repente, e você tem que se organizar. Isso, então assim, não é porque você vai fazer a reunião na semana que vem, por exemplo, que você tem que imaginar como vai ser sua rotina daqui 2, 3, 4, 5 anos, quanto tempo for levar esse processo de adoção. Você tem que levar em consideração como seria hoje. Então lembra disso, se meu filho chegar hoje, como que eu consigo minha rotina? Os amigos sabem? Sabem. Com quem eu posso contar? Será que eu posso contar com todos? E com meus vizinhos? E com meu pai, com minha mãe, com os avós, né? Com os tios, se eu tenho irmão, se eu não tenho. Então isso tudo é importante, que nada é definitivo nesse processo. Sim, porque a gente sabe que em 6 meses você pode mudar de trabalho, pode mudar de cidade, várias coisas podem acontecer. Mas é sempre bom, a gente acha importante... Sempre nessa entrevista é o que seria hoje. A minha rotina hoje seria dessa forma. E você não vai ser penalizado lá na frente se for essa mudança. Porque a gente no período nós precisamos mudar de casa no meio do processo da nossa segunda filha. Mudamos, informamos a vara da infância. Por sorte, pra gente foi fácil porque a gente mudou pro mesmo bairro. Então, isso não mudou a vara da infância, então até foi um processo um pouco mais simples, mas nada impede de você mudar de cidade também. A gente pode até conversar num próximo episódio aí sobre essa questão de mudança, né? Então, fica a nossa dica aí, né, que a gente tem para passar para vocês, e a gente vai trazendo mais assuntos relevantes aí para te ajudar nesse processo de espera e preparação, né? Exatamente. Tá bom? Tá, então... Até o próximo episódio, e qualquer coisa nos encontre nos nossos canais. Isso, nas nossas redes sociais. Se quiserem falar com a gente. E se ainda não escutou o primeiro episódio, que a gente também fala sobre a preparação, mas muito focado no perfil, é só encontrar a gente lá nos principais players aí de podcast, tá bom? Tá bom? Um beijo, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.